Eu gostaria de começar fazendo uma explicação sobre o problema do confinamento, né? Que a maioria das pessoas, logicamente, como é natural numa sociedade como a nossa, vendo que a ação do poder público é o confinamento, né, colocam todas as suas esperanças no problema do confinamento. Então, é preciso, em primeiro lugar, dizer o seguinte, que o confinamento é uma medida extremamente precária. Ele não resolve o problema, ao contrário do que está sendo dito por aí. Mesmo que houvesse um confinamento total, e isso daí está muito longe de acontecer, o vírus continuaria se disseminando. Em segundo lugar, né, o confinamento ele traz um outro problema, que é o problema da completa paralisação da economia. A maioria das pessoas acredita que esse confinamento é por 15 dias, e aí 15 dias, um mês, e aí o problema estará resolvido. Não há nenhum índice, absolutamente, não há nenhuma indicação de que o problema vai estar resolvido em coisa de 30 dias. Inclusive declarações das próprias autoridades brasileiras que estão escondendo a realidade, dão conta de que isso daqui poderia durar muito mais do que um mês, né? O ministro da Saúde do governo Bolsonaro, do governo golpista e ilegal do Bolsonaro, declarou que em abril, no final de abril, o sistema público vai entrar em colapso. Então vocês façam as contas. Nós estamos em março, né? Se o sistema público vai entrar em colapso no final de abril, até o final de abril não vai ter sido resolvido absolutamente nada. E certamente a coisa não estará resolvida em maio. Então quer dizer, na melhor de todas as mais otimistas hipóteses, se tudo desse certo, o que não vai acontecer, nós teríamos que manter, né? Os governos teriam que manter o confinamento até junho. E nesse meio tempo vão acontecer inúmeras coisas que dizem respeito tanto à doença quanto à situação econômica. Não, logicamente que nós não estamos tão preocupados assim com a política econômica, que é um problema secundário. A nossa preocupação é com a situação econômica da população, que vai se transformar numa coisa cada vez mais dramática. Os governos, eles estão apelando para o confinamento, porque no Brasil só se fala disso. Qual que é a solução? Compre um frasco com gel, né, lave as mãos e fique em casa. Esse é todo o grande plano de combate do governo contra o coronavírus. Isso é uma coisa absolutamente ridícula. Não há plano nenhum. O que indica que a situação tende a se agravar dramaticamente. Por que o governo faz isso? O governo faz isso porque o contrário disso seria voltar todos os recursos governamentais e voltar os recursos econômicos do país para o combate à doença. E isso daí absolutamente não vai acontecer, porque o governo brasileiro, assim como os governos mundialmente, são governos capitalistas, e eles não vão, né, gastar trilhões de reais aí para salvar a população. Evidentemente que o confinamento é uma medida, digamos assim, barata para os governos. Você só tira um decreto, fala para a população ficar em casa, convence a população, uma parte dela, principalmente de classe média, está pronta para ser convencida disso, de que se todo mundo ficar em casa, o problema não vai existir. Isso tudo é falso, isso tudo é completamente irreal, né? Nos países onde a doença foi tratada e conseguiu-se algum resultado, né, e as organizações de saúde internacionais, elas destacam isso, o problema-chave é o problema do teste. Não é tanto o problema do confinamento. Em alguns países que conseguiram controlar a doença, caso Singapura, eles controlaram a doença com teste. Não sei se controlaram também, né? Não vamos
alimentar aqui nenhum mito. Essas são informações de jornal. Eles teriam testado, colocaram as pessoas que estavam infectadas em quarentena, e isso daí diminuiu, e teria, inclusive, eliminado, né, o problema da disseminação do vírus. No Brasil, não há teste. Se você, por exemplo, for procurar aí um posto de saúde para testar, não existe. O hospital público, não, em geral, não faz teste. No hospital privado, sim, eles fazem o teste. Mas aí, o que acontece? Você vai lá e você vai pagar coisa de R$1.000 para fazer o teste. Quantas pessoas na população têm condições de pagar R$1.000? E ainda assim, você logicamente vai passar por uma consulta médica, e o médico pode dizer o seguinte: não há necessidade de fazer o teste, você paga a consulta, que é R$800, sei lá, e você não faz o teste. Na maioria dos casos, os médicos adotaram uma orientação, que é uma orientação que vem de cima, logicamente, que é a seguinte, né? Os testes são desnecessários para as pessoas que não estão apresentando sintomas muito fortes. Quer dizer, se você chegar lá já sem conseguir respirar, com febre de 40 graus, etc. e tal, eles fazem o teste, o que é uma coisa meio inútil, porque já é meio óbvio que é só para confirmar uma coisa que está evidente diante dos olhos. Se você for lá, por exemplo, com pneumonia, eles não fazem o teste, né? Inclusive, para o pessoal não achar que nós estamos exagerando, um companheiro do partido está com pneumonia, não se sabe se é coronavírus, foi até o hospital público e falaram para ele que não, que tem que esperar mais. Se ele estiver morrendo, ele aparece no hospital. Se não morrer, não tem sentido em ir para o hospital. Esse é o quadro do controle da doença atualmente no Brasil. Quer dizer, por isso que os governos, até de maneira antidemocrática, estão forçando os estabelecimentos públicos, os estabelecimentos comerciais a fechar, estão mandando as pessoas para casa, estão procurando esvaziar o máximo possível as ruas, né? É uma medida meio que assim, um recurso único desses governos, porque eles sabem também, né, que se eles não tomarem medidas drásticas nesse sentido, que é a única via de ação que eles têm, eles vão levar a situação a uma crise monumental. O sistema de saúde brasileiro não aguenta uma quantidade muito grande de doentes, que vai acontecer inevitavelmente, não há como não acontecer, vai entrar em colapso e vai gerar uma situação de verdadeira convulsão social, né? É uma situação gravíssima e a maioria das pessoas teria que encarar de frente que nós não estamos aqui efetivamente enfrentando a doença, né? Esse enfrentamento com a doença é uma tentativa desesperada de conter a doença sem recursos para conter a doença, sem recursos e, mais importante ainda, sem vontade política de conter a doença. Porque se você não tem recursos, se você tiver vontade política, você pode fazer coisas que façam com que os recursos apareçam. Mas se você não tem vontade política, os recursos não vão aparecer. Esse é o problema-chave, né? Então, nós estamos diante de uma verdadeira catástrofe.